Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de Geografia do sétimo ano, percurso 7, População e Trabalho, Mulheres, Crianças e Idosos. Vamos lá. A gente vai analisar a população segundo os setores de produção. Quais são esses setores de produção? Os setores da economia. Vem a ser o setor primário, correspondente à agricultura, pecuária e extrativismo. O setor secundário, que corresponde às atividades industriais e da construção civil, e o setor terciário, correspondendo aí às atividades de comércio e prestação de serviços, como por exemplo, nós temos aqui o sistema bancário, a administração pública, saúde, educação, saneamento, telefonia, transportes, entre outros. Atualmente, em razão do grande avanço tecnológico, científico, da informática, certo? Nós temos o setor quaternário, olha só, é um novo setor, da economia, o quaternário, compreendendo, essas atividades direcionadas ao uso da tecnologia, da comunicação, da informação, tá? Como exemplo, nós temos a informática, a cibernética, a robótica, certo? Então, a partir do momento que o conhecimento ele pode ser transformado em mercadoria, e comercializado, então o mundo passou a exigir uma mão de obra mais qualificada, tá? Então surgiu esse novo setor da economia, chamado de quaternário. Tá? Aí temos aqui, o livro de vocês mostra algumas imagens correspondentes a cada setor, certo? Nós temos aqui o setor primário, ó, a imagem A, mostrando a agricultura, o setor secundário, mostrando uma indústria, e o setor terciário, que é o serviço da educação, Dá até saudade, pessoal, da gente na sala de aula, da interação. E o setor quaternário, tá? Que é o da tecnologia. Vamos lá, dando continuação aqui, temos a distribuição da população em relação aos setores de produção, tá? PEA. Eu acredito que vocês já tenham escutado esse nome, tá? Corresponde à população economicamente ativa de um país, que são aquelas pessoas que trabalham, que geram riqueza dentro do país, tá? Então, geralmente, a população da PEA vai ser distribuída, dentro desses setores que a gente viu, da economia. Bem, aqui no Brasil, na década de 40, era bem diferente do que a gente vê hoje, a ocupação, a distribuição das pessoas nesses setores, onde o setor primário ocupava a grande maioria, da mão de obra, era no setor primário. Temos aqui, cerca de a cada 100 pessoas, 70% estava ocupada no setor primário, 10% no setor secundário e 20% no setor terciário, isso na década de 40, quando era uma época em que o Brasil ele era predominantemente agrícola, rural, na realidade as cidades não eram tão urbanizadas. A partir dessa urbanização, que foi crescendo no Brasil, a distribuição da população nos setores da economia foram mudando também, certo? Aí aqui nós temos falando da porcentagem, na década de 40, 10% da PEA, era correspondente à indústria, 20% ao setor terciário, certo? E a grande maioria, os 70% era o primário,
Só que houve esse processo todo de urbanização do nosso país e o quadro mudou. O Brasil atualmente ele é extremamente urbanizado, certo? Olha só a modificação, tá? Em 2015, né, quando foi feita essa pesquisa, nós tínhamos aqui 21,6%, né, da PEA no Brasil dedicado ao setor, certo? Deixa eu ver aqui, só um momento. Pronto, continuando aqui, né? Então, 21,6% da PEA brasileira em 2015 estavam direcionados ao setor secundário. Olha aí como já houve uma mudança, né, significativa. 64,5% no setor terciário e apenas 13,9% no setor primário, tá? Por conta da questão mesmo da urbanização do nosso país, né, que cresceu muito após o processo de industrialização, né, das indústrias aqui no Brasil. Aí vamos falar sobre mulheres e desigualdades no mercado de trabalho. Então, assim, nós temos aqui as mulheres, elas superam a quantidade de homens, tanto na questão dos estudos, da qualificação, certo? Quanto na própria longevidade, né, expectativa de vida, né, por vários fatores, certo? Mas nós podemos observar também que existem uma grande desigualdade entre gêneros em relação, deixa eu puxar para cá, certo? Ao acesso, né, ao trabalho. Nós temos aqui, em relação às mulheres que trabalham fora, a grande maioria tem que também arcar com os trabalhos domésticos, né? Além de trabalhar fora, tem que arcar com os trabalhos domésticos. Cuidado com a casa, com os filhos, né? Alimentação e tudo, gerando uma sobrecarga, principalmente nesse período de quarentena, né? Que a gente está vivendo com essa pandemia do Covid-19. Esse trabalho, que agora é home office, né? Veio dar uma sobrecarga bem maior, porque nós mulheres trabalhamos em casa, né? Temos que cuidar da casa, dos filhos, de tudo. Então, essa desigualdade de gênero gera uma sobrecarga em relação à maioria das mulheres, certo? Aí temos também a desigualdade em relação a rendimentos, onde nas últimas décadas essa desigualdade vem diminuindo, mas mesmo assim continua desigual, tá? A gente pode observar por esse gráfico em que no Brasil, né, nós temos aqui, ó, os homens são de laranja, né, e as mulheres a partezinha aqui de azul no gráfico. A gente observa que em todas as regiões brasileiras os homens ganham mais do que as mulheres, embora venha diminuindo essa diferença, né? Podemos dizer assim, certo? E nós temos aqui, né, na figura 17, Brasil, mulher chefe de família. Então, em 2010, grande parte das famílias brasileiras eram chefiadas por mulheres, né? Os estados com o maior número de mulheres chefes de família, né, a gente pode observar Rio de Janeiro, certo? Vamos aqui, ó. Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, tá? Ó, Amazonas, o Acre, certo? Os avanços na escolaridade, nós mulheres também superamos o número de homens em relação aos estudos, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, certo? A gente pode observar aqui, ó, na figura 18, certo? Olha só, Brasil, pessoas de 25 anos ou mais, de idade com escolaridade completa por sexo, de 2005 a 2015, a gente observa que houve um aumento, né, do número de pessoas
em relação ao nível de estudo. Mesmo assim, o Brasil ainda está com a porcentagem muito baixa. Em 2005, ó, em relação ao ensino médio, 18,6% de homens concluíam e 19,7% de mulheres. Quando vai para o ensino superior, aí já diminui a quantidade de pessoas, né, com escolaridade de nível superior. E sempre o sexo feminino, né, se sobressai, tá? Em 2015 houve uma melhora, a gente pode observar, ó, né? Houve uma melhora, certo? E em relação ao nível superior também. No entanto, nós temos o México e o próprio Chile, né, que são países latino-americanos e que têm níveis bem melhores do que o Brasil em relação à escolaridade. Tá? O trabalho infantil no Brasil também é uma triste realidade, certo? Onde crianças, adolescentes trabalham e esse trabalho vai afetar diretamente no seu desempenho escolar. Muitos acabam até abandonando os estudos por conta do trabalho. Ah, professora, mas por que trabalha? Com certeza é pela sobrevivência, certo? Porque uma coisa é certa, a fome tem pressa, né? Então, em um país onde não existe onde não dá a oportunidade da criança, do jovem estudar para se profissionalizar, né, para que possa se desenvolver, né, aí fica complicado, porque se é para lutar pelo estudo e pela a barriga vazia, a gente vai pela barriga, né? Isso é triste, mas é real aqui no nosso país. Então ainda é muito grande, embora, né, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, não admita, né, que a criança trabalhe, legalmente não pode, certo? E pode a partir, né, dos 14 anos em forma de aprendiz, certo? Onde o adolescente vai ter que estudar em um turno e realizar esse trabalho de aprendiz num contraturno, mas não podendo abandonar a escola. Pirâmide etária no Brasil. Só um momento aqui, deixa eu ver aqui. Nós temos... Bem, a pirâmide etária, né, vai representar a quantidade de pessoas por sexo e idade. A pirâmide etária do nosso país vem sofrendo uma modificação nas últimas décadas. Nós temos a comparação aqui, né, da pirâmide etária de 1980, da década de 80 e de 2020. A gente pode observar que na década de 80 existia um número maior de pessoas na base da pirâmide, né, que é de crianças e adolescentes, e a pirâmide vai afunilando, né, com um número menor, né, em relação aos adultos e os idosos. Com as modificações sociais que ocorreram no Brasil, né, no decorrer das décadas, houve uma diminuição na natalidade, certo? O número de nascimentos, uma melhor qualidade de vida, fazendo com que essa pirâmide mudasse. Tá? Observa que na base é um número bem menor de nascidos, né? Temos aqui o corpo da pirâmide, né? Um número bem maior de pessoas, né? Que são de adultos, de 20 a 59 anos, certo? E até mesmo o ápice da pirâmide, né? Que são os idosos, certo? A gente pode observar que tá bem mais largo também, certo? Então, a gente observa claramente, né, ó, através da imagem, que houve uma modificação bem grande em relação a essa pirâmide etária, certo? Levando em consideração que a base da pirâmide, deixa eu mudar aqui, só um momento. Aqui, ó. A base da pirâmide, né, é composta pelas crianças, tá? E essa base aqui, junto com o ápice, não estão, né, dentro da PEA,
Lembra da PEA, população economicamente ativa, que são as pessoas que trabalham, né, que pagam impostos, que estão ativos na economia, certo? Ó, a base e o ápice não fazem parte da PEA, certo? Quem faz parte da PEA, no caso, professora? É o corpo da pirâmide, certo? Que são os adultos. E houve uma modificação bem grande. Visivelmente a gente observa. Tá vendo? Aí a gente vai para outra questão, né? Que essa modificação vai trazer, certo? Chamado bônus demográfico no Brasil, tá? Então, com esse bônus demográfico, houve essa modificação em relação à pirâmide. E é assim, até 2020 é um período muito bom para a economia, porque a gente observa que vai ter muita gente para trabalhar, né? Para ocupar, né, os cargos dos setores da economia, seja ele primário, secundário, terciário ou quaternário, né? Isso tá beleza, certo? Só que com o passar do tempo, pode ocorrer um problema em relação à previdência, certo? Ó, quando chega aqui, ó, no topo da pirâmide, né? Acredita-se que daqui a 2050 esse problema vai se agravar bastante. Por quê? Porque o topo da pirâmide, os idosos, eles já contribuíram, não contribuem mais. E isso vai gerar o quê? Um aumento de gasto dos governos com a questão de aposentadorias, de pensão, né, para esses aposentados. Acredita-se, né, que os efeitos desse envelhecimento, se não for bem planejado, pode ocorrer vários problemas, né? Então, deixa eu puxar aqui para mostrar a vocês. A pirâmide etária do Brasil em 2050, como seria? Né? Observa que a base bem menor, tá? E o ápice bem maior, né? Tá crescendo. Olha só, essa parte aqui, né? De idosos, bem compatível com a parte da PEA, né? A quantidade da PEA, certo? Então, acredita-se que também em relação ao número grande de pessoas trabalhando, né? Que corresponde à PEA, esses idosos que vem aumentando, né? Graças a Deus, mas vem as questões mesmo dos cuidados, porque se a maioria dos adultos estão trabalhando na PEA, quem cuidar dos idosos? Então, acredita-se que vai ser necessário um gasto maior com asilos, certo? Para resolver essa questão. E também até foi levantada a questão também de se abrir, as empresas abrirem vagas para a terceira idade, né? Para que eles possam voltar ao mercado de trabalho, que seria até uma maneira de tentar resolver essa questão mesmo com a grande quantidade de pessoas na terceira idade, certo? Se bem que atualmente, né, no momento que a gente se encontra com essa pandemia, a gente nem sabe muito bem como vai ficar, né, futuramente essa pirâmide etária, né, com tantas mortes que vem acontecendo no mundo todo e no nosso país, né? Mais de 2.000 mortos por dia, né, atualmente no nosso país, então é algo bem sério. Não só idosos, mas pessoas de todas as idades, independente, né, são vidas perdidas. E daqui a um tempo a gente vê, né, qual o resultado disso tudo. E espero que a gente, cada um, né, de nós possamos fazer a nossa parte para tentar não nos contaminarmos, né, com esse vírus, e que Deus nos proteja e a gente faça a nossa parte, né. Continuando aqui, a gente já falou, né, sobre essa questão mesmo de asilos, né, e é isso, pessoal, tá? Deem uma olhadinha no percurso, vocês estudem, porque a explicação que eu faço aqui, ela é bem breve,
certo? Eu não vou estar tão disponível para vocês como se fosse na aula normal, né, presencial, mas a gente vai tirando as dúvidas no nosso grupo, né, da nossa turma, mas vocês têm que fazer a parte de vocês, tá certo? Eu tento facilitar, mas vocês que têm que construir o próprio conhecimento, ok? E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.